Oi, turma, tudo bem? Para mim é bom dia, eu estou gravando essa aula de dia, mas espero que você esteja bem, boa tarde ou boa noite. Eu quero pedir desculpa pela aula passada de cartilagem no osso. Gente, eu não vi que a câmera eu tinha deixado ligada, meu Deus, está destruída ali. Enfim, não olhem para mim, tá? Não olhem para os meus cabelos. Ai, meu Deus, ainda bem que eu não estava com roupas mais. Essa questão de gravar, no final disse, meu Deus, eu acho que eu não desliguei a câmera, quando eu vi uma luzinha aqui na minha frente. Mas o que importa é o conteúdo, tá? Da aula, e não a aparência da professora. Eu estava bem despojada, mas tentando passar o conteúdo. Eu peço mil perdões pela minha aparência, tá bom? Mas vamos lá. A aula de hoje ela é bem rápida, ela não é curta, né? Até porque a gente não tem muito material para olhar desse tecido, ele é muito direto, não tem muito o que ser dito sobre ele. Então, a gente vai falar sobre tecido conjuntivo do tipo ósseo, tá? Então, essa imagem que você já está olhando aí é uma imagem de um corte histológico de tecido conjuntivo, tá? Mais precisamente é um osso dessecado, é um osso seco, onde a gente já começa a ver algumas estruturas do tecido ósseo, tá? O raciocínio é o mesmo, lembra tecido conjuntivo? A gente fala de células e fala de matriz, tá? E o interessante do tecido conjuntivo é que é um tecido que é capaz de se regenerar, tá bom? Então vamos lá, tecido conjuntivo ósseo. Quando a gente fala em tecido ósseo, o osso, por que ele passa a ser visto como um sistema? Porque o osso ele participa da fisiologia corporal. O osso ele não está só para sustentar ou proteger órgãos. Pelo contrário, ele tem uma bioquímica que participa ativamente da fisiologia celular. Ele tem minerais que ele faz trocas, né, com os nossos sistemas e mantém a estrutura saudável do corpo, né? Então, o tecido ósseo é o constituinte, é o principal constituinte do esqueleto, porque ele não é feito exclusivamente de tecido ósseo, a gente também tem porção cartilaginosa. A função dele é dar suporte e proteção de alguns órgãos internos, tá? Então, é uma coisa bem característica, como a caixa torácica, aqui em que tem os pulmões, né, o coração, enfim. A caixa craniana, que guarda a questão do encéfalo, né, da massa encefálica, assim como a medula espinhal, e o canal raquidiano, que é justamente onde passa a medula espinhal. A gente vê também que no tecido ósseo, ele é muito importante para produzir células sanguíneas. É ele que passa a assumir esse papel após a nossa vida fetal, né? Então, em nível de medula óssea, ele tem um parênquima nessa região que é capaz de produzir células do sangue. E um dos órgãos dos tecidos da porção óssea que mais produz é tanto essa região da bacia, tá, quanto do osso mais longo do corpo, que é o fêmur. Então, ele também é responsável por armazenamento de triglicerídeos, ou seja, de gordura, é o tutano, é o que a gente chama de medula óssea amarela, que as pessoas adoram comer isso, né, nas caldeiradas aí, nos churrascos, enfim. Ele é muito importante porque auxilia no movimento. Por que ele auxilia? Porque o osso sozinho, o sistema esquelético sozinho, ele não se movimenta. A gente só vê esqueleto andando sozinho em desenho animado. Para que o esqueleto se movimente, ele precisa de músculo, que é o que vocês têm muito conhecimento de anatomia, são os tendões e são também os ligamentos, a gente precisa, né? Então, o tendão, ele faz a ligação justamente do músculo com o osso, sustenta, né? E os ligamentos também permitem um osso ligar-se ao outro, né? Então, é muito importante. Ele faz parte dessa homeostasia mineral que a gente comentou, que troca esses íons, esses minerais com a fisiologia das células, armazena ou libera, e ele dá sustentação. Uma coisa interessante que a gente comentou de um tecido passado, que foi a cartilagem ela não tem vasos sanguíneos nem linfáticos. Aqui também, o tecido ósseo ele não apresenta, no caso, vasos linfáticos, e também sanguíneo, tá? Então, ele apenas, o tecido periósteo tem essa drenagem linfática. Esse periósteo é muito semelhante ao pericôndrio, professora? Você já pode pensar assim, tá? Do que a gente estudou na aula passada. Então, quando a gente apresenta o tecido ósseo, a gente apresenta ele numa seguinte morfologia, tá? Como é que você vai estudar? Ele tem um sistema que a gente chama de sistema de lamelas, que são estruturas concêntricas, tá? Bem justapostas, então são lamelas de circunferências externas e internas,
e onde nessa região existe uma lacuna chamada de ósteo, que é por onde passa o sistema de Havers, que é um conjunto de, a porção, vamos dizer assim, nervosa e sensitiva, né, do osso, e as lâminas intersticiais ou também concêntricas, tá? A gente vai olhar, então, isso direitinho na anatomia mais na frente. A gente tem o endósteo. O que é o endósteo? É um tecido conjuntivo que reveste a parte interna do osso. É uma membrana bem fina, bem unicelular. Na verdade, não é conjuntivo, né? Corrigindo. É um epitélio, tá? Que reveste essa cavidade da medula do osso. E pode conter também a medula amarela ou vermelha. Essa questão de ser amarela ou vermelha, quanto ao preenchimento ou não, ela sempre começa como vermelha. Ela pode vir a se tornar amarela por conta do preenchimento da gordura, tá? Então, o endósteo é aquele que está lá no canal medular mesmo, tá bom? E o periósteo? O peri já é aquele que está por fora do osso, tá? O periósteo. E ele é formado por duas camadas. Então, a gente sempre tem uma mais externa e uma mais interna, né? Que se volta para vamos dizer assim, para o centro do osso, a interna, né? Então, essa externa, ela tem fibras de colágeno, geralmente são padrões de colágeno de fibras do tipo 1, são bem resistentes. E aí a gente tem fibroblasto. Se eu tenho fibra de colágeno, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? Fibroblasto, tá? Para produzir essa fibra de colágeno. E a porção interna já são as células osteoprogenitoras e osteoblastos. Professora, está muito parecido com o cartilaginoso. É isso mesmo, parece muito. O que vai diferir é o tipo de matriz e o tipo de célula que a gente encontra, mas às vezes até a organização e o crescimento é muito parecido. Então, esse tecido aqui é aquele mesmo pericôndrio que a gente viu, tinha o fibroso e tinha o celular, é mais ou menos como se fosse esse periósteo. Então, aqui, ó. Então, onde estaria o nosso periósteo e onde estaria o endósteo, né? Essa parte aqui, se eu for pegar a canetinha para você, deixa eu pegar ela na cor vermelha, deixa eu ver aqui, não, peguei o marca-texto, né? Caneta. Aqui, isso aqui é o osso, tá? Essa aqui é a região onde o osso está crescendo. Isso aqui não é um osso longo, não tem cara de ser um osso longo. O que está aqui ao redor desse osso longo, olha, isso aqui é uma célula de origem mesenquimal, né? Então, polariza para fibroblastos, né? Que é a célula que germina para outros tipos de células. Então, essa célula bem aqui, essa região bem aqui é o periósteo. Então, a gente teria o periósteo mais externo e a gente teria o periósteo mais interno, tá? Então, aqui a gente teria também região de periósteo direitinho. E o endósteo estaria aqui, ó. O endósteo seria essa região aqui. E o periósteo seria essa região aqui, tá? Então, o periósteo, essa camada externa, colágeno do tipo Q1, é o mais resistente de todos. Essa camada mais interna dele, bem aqui, é celular e tem vasos sanguíneos, ela é bem vascularizada, tá? Áreas onde se rompe isso, existe necrose, ou seja, onde ocorre uma destruição desse tecido, as células morrem. E aí a gente encontra também alguns tipos de fibras, tá? As fibras de Scarper. E aí, então, são fibras de padrão um pouco nervoso, tá bom? Quando a gente vai para o endósteo, a gente tem essa visão mais interna dele, ele reveste, ou seja, ele forra o canal medular, as cavidades do osso esponjoso, que a gente vai ver mais na frente como é que ele fica, e ele ajuda a formar os canais medulares, que são os canais de Haver e os canais de Bowman, tá? Então, aqui a gente vai ver isso direitinho. Aqui a gente vai ver mais uma figura na frente, que vai te mostrar especificamente cada célula dessa figura aqui. Então, olha, nessa mesma figura que a gente está vendo o padrão ósseo, que a gente viu o periósteo, ó, aqui a gente tem células progenitoras, né, ou seja, derivadas de um mesênquima, lembra? Então, derivadas de um tecido mesenquimal, células mesenquimais, aqui então é a casa de fibroblastos. E esses fibroblastos são células que se diferenciam nas células especializadas do tecido conjuntivo. Como a gente está em tecido ósseo, a célula especializada desse tecido conjuntivo são os osteoblastos e osteócitos, tá? Então, essas células é que participam da síntese da matriz. Então, por exemplo, quem são os osteoblastos? São essas células gigantes, vocês estão olhando aqui, ó, blasto. Aqui é a matriz que ela começa a sintetizar, e à medida que ela vai sintetizando, essa própria matriz aprende, e quando ela fica nesse estágio preso por matriz, nessa lacuna, ela passa a estar num estágio que a gente chama de osteócito, tá? Então, síntese dos componentes orgânicos da matriz, que é o osteoide, né, que é igual à matriz não calcificada. Essa matriz ainda não calcificou, tá? Ela não perdeu a sua fisiologia, vamos dizer assim, em aspectos mais, como é que eu te coloco, assim,
Orgânica, isso, ela tá orgânica, tá? Ela não tá inorgânica, essa matriz. Pode anotar, então, é uma matriz orgânica. E quem são os osteócitos? São células maduras situadas dentro da lacuna, ou seja, ela amadureceu e ficou presa na lacuna, tá? Mas essa célula continua sintetizando, só que em baixa quantidade. E ela é responsável por essa manutenção dessa matriz, tá bom? E quem seria o osteoclasto? Seria uma célula multinucleada, né, gigantona, grande, em que a função desse osteoclasto é fazer a remodelação óssea, a reabsorção da matriz óssea, tá? Então, o que seria isso, essa reabsorção? É controlar o crescimento do osso, tá? E aí, muitas das vezes, eles formam algumas lacunas, hole chip, né? Essas lacunas. Seria o quê? No momento em que ele está remodelando, ali onde ele retirou essa porção óssea, fica uma lacuna temporária até que esse osso ele venha a crescer novamente. Então, quem são os osteoblastos? Do grego, blasto significa germe ou botão. Seria o mesmo raciocínio para qualquer blasto que a gente estudou até agora. E eles estão localizados onde? Eles estão localizados na periferia, tá? Do osso, no arranjo de que tipo? Vou pegar aqui o laser. Epitelióide, ou seja, forma tipo um epitélio, tá? Não é um tecido epitelial, mas fica no sentido, por isso que é epitelióide, tá meio mongoloide, assim, sabe? Não é um epitélio propriamente dito, tá bom? Mas ele fica lá, próximo ali, formando o osso. São responsáveis pela produção de uma matriz do tipo orgânico, ou seja, proteoglicanas, olha elas de novo aí, né? Glicoproteínas e colágeno do tipo 1. Sua forma varia muito em função do osso, que ela está dando origem, a célula então não tem um padrão, tem uma atividade secretora e podem se apresentar tanto no formato cúbico ou cilíndrico, vai depender desse formato, dessa matriz de osso que ele vai formar quando ele está em repouso, ou também ele pode estar até pavimentoso, né? Então ele varia muito a forma de um osteoblasto, tá? É a célula que secreta essa matriz. Quando ela secreta a matriz, ela fica presa pela matriz, ela é chamada de osteócito, do grego cito, já é uma célula propriamente dita, vamos dizer assim. São encontrados presos na matriz óssea com prolongamento, isso aqui é muito importante, puder anotar e grifa, que permitem ligações celulares, tá? Elas se comunicam, essas células, porque você pode perguntar assim, professora, mas se essa célula fica lá presa na matriz, e aí ela vai ficar isolada? Não. Essa matriz permite a formação desses canalículos, que é o que a gente chama de trabécula, e essas células emitem prolongamentos para que elas se comuniquem através desses canalículos, tá? Então, diferentes dos condrócitos, o osteócito, por exemplo, eles não se dividem. Isso aqui é muito importante, ou seja, aqui a gente não tem grupo isógeno. Lá na cartilagem, os condrócitos estão sempre se dividindo. Aqui dentro de uma lacuna existe só um tipo de célula, tá? Então, são achatados em forma de uma amêndoa, são células bem espremidinhas, bem pavimentosas, ou até parecendo uma semente de uma abóbora, tá? E perderam a capacidade de formar osso. Elas ali, por quê? Por quê? Porque à medida que essa matriz fica ao redor dela, essa matriz ela vai deixando de ter uma função orgânica, ela vai se calcificando, ela vai se mineralizando com o tempo. Então, essa célula não consegue interagir com uma matriz mineralizada. Só que nessa mineralização, esses canalículos, essas trabéculas, essas lacunas, elas se comunicam uma lacuna com a outra, através tipo de tubos, né? Imagina uma rede de esgoto, vamos dizer assim, em que cada lacuna de uma célula é como se fosse uma boca de lobo, e as bocas de lobo se comunicam por tubos, né? Então, seria mais ou menos assim. Então, elas perderam. Aí, se diz uma professora, significa dizer que o osso não se remodela, remodela, só que não é no estágio de osteócito que ele faz isso, no estágio de osteoblasto. E quem é o osteoclasto? Do grego, clasto é aquele que rompe, aquele que quebra, aquele que degenera. Células gigantes, muito ramificadas, muitos núcleos, né, mais ou menos até 50 núcleos, localizados sempre na periferia do osso e são originados de monócito. Opa, originados de monócito? Então, ela faz parte do sistema fagocítico mononuclear, lembra? Então, aqui a gente tem um macrófago gigante, né? Possui inúmeros lisossomas. Por que ele tem que ter muitos lisossomas? Porque ele participa de digestão. Essa célula faz muita fagocitose, que é justamente, ela fagocita a parte do osso que está sendo remodelada, ela vai controlando aquele remodelamento do osso. Então, é muito importante o osteoclasto. E ele também tem um lado fisiopatológico no quadro da osteoporose, tá? E eles são estimulados pelo paratormônio. Então, tem aquela brincadeira entre a calcitocina e o paratormônio. Então, um retira cálcio do sangue e joga para os ossos,
e o outro retira dos ossos e joga para o sangue. Então, o paratormônio faz esse sentido contrário da calcitocina, né? A calcitocina, ela manda cálcio para os ossos para ficar ali armazenado, enquanto que o paratormônio... Por que que ele é estimulado pelo paratormônio? Isso é muito legal. Então, essa ação hormonal aumenta a atividade do osteoclasto. Quando ele digere a matriz óssea, ele permite a liberação desse cálcio, tá? Então, aqui a gente tem a imagem desse osteoclasto gigante, bem aqui, ó, aqui, e principalmente aqui, tá? Então, aqui é o osso, e aí seria a remodelação. Então, o osso, ele é composto de quê? A gente já viu as células, tá? Agora a gente vai para a matriz. É o mesmo raciocínio, tá bom? Então, o osso, ele tem uma porção orgânica e uma porção inorgânica, tá? Isso é muito importante. Sempre vai ter essas duas funções, tá? O orgânico, então, tá meio a meio, essa divisão. O colágeno que prepondera é o colágeno tipo 1, que é o mais forte de todos, tá? As proteoglicanas, que a gente já viu um pouquinho como essas proteoglicanas, essas glicoproteínas, que ajudam esse colágeno a ficar mais aderido. A gente já está entendendo o porquê dessas proteínas estão sempre agregadas, né? Então, essa aqui é como se fosse uma porção... Aqui a gente não teria muito uma divisão de proteínas solúveis e insolúveis, porque essa matriz, ela é dura, né? Ela é rígida, né? Ela não é gel, muito no padrão dos outros que a gente estava vendo. Quando ela se calcifica, ela é impregnada por alguns minerais, tá? Então, o cálcio é um carro-chefe, o fósforo e o cálcio andam muito juntos, o bicarbonato, os íons magnésio, o próprio sódio, o potássio, o citrato. Então, isso forma sais, né? E esses sais promovem uma maior dureza e firmeza dessa matriz. Aí, esse jogo, por exemplo, esse exemplo de um cálcio, de um sal, como cálcio, à base de fosfato, hidrogênio, que a gente chama de dihidroxi, né? Seria a hidroxi, fósforo, fosfocálcio, mas aí o nome comercial que a gente colocaria seria hidroxiapatita, tá? Seria essa junção de cálcio e fósforo que dá uma rigidez. Então, todos esses compostos juntos, colágeno e hidroxiapatita, vão determinar o quê? A dureza do osso, tá? Então, a gente tem uma matriz, quem secreta essa matriz é o osteoblasto, e à medida que ela vai sendo calcificada, ela vai estabelecendo a dureza do osso. Então, quando a gente fala numa estrutura macroscópica do osso, a gente tem um osso que pode ser de padrão compacto ou osso esponjoso, tá? Geralmente, os ossos compactos são os ossos pequenos, os ossos chatos. Então, ele é denso na sua superfície externa, ele não tem muitos poros, ele não tem trabéculas, tá? Então, essa parte compacta do osso, a gente encontra lá muito na região externa aqui do osso, ó. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Então, ó, essa região bem aqui que eu estou riscando, ó, a que está em vermelho é a parte do osso que é mais densa. A gente até pensa que é bem óbvio ela ser densa, porque ela que está exposta primeiro, né? Então, ela não pode ter essas trabéculas aí ao redor, que isso pode conferir fratura, né? E o que seria, então, o osso esponjoso? O osso esponjoso já seria essa porção em verde, que eu vou tentar desenhar para aqui, ó, que a gente vê aqui, ó. Então, as esponjas, as trabéculas, elas já começam a ser formadas mais na porção central, tá? São esses vãos aqui que a gente observa. Então, já seria a porção porosa do osso, tá? Já mais presente nessa cavidade medular, e é muito importante a gente ver que ele é esponjoso, a gente vai ver mais na frente, tá? Então, é nessa região que se instala a medula óssea, tá? É aqui, então, que a gente vai ter a casa de produção sanguínea, a hematopoese. E essas trabéculas, elas são formadas de quê? De fibras de colágeno, que se mineralizaram. Então, isso aqui, professora, é uma fibra de colágeno? É, que ela ficou mineralizada, né? Ficou enrijecida. E aí, como a gente vê que tem espaços nas fibras, isso forma lacunas entre as fibras. As trabéculas são isso, tá? Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura, varredura por conta da área tridimensional. Então, a gente tem aqui a região do osso compacto, ó, a gente mostra, tá? Toda a parte central do osso esponjoso. À medida que a gente vai indo mais para a região medular, ele fica mais esponjoso ainda. Ou seja, os espaços aumentam mais. É aqui que a gente tem realmente a medula propriamente dita. E aqui a gente tem as trabéculas. Então, são nessas lacunas que a gente encontra também osteócitos, tá bom? O que seria a osteogênese, assim como a gente viu a condrogênese? Gênese é a origem, a formação do osso. A gente viu dois tipos lá no cartilaginoso, a posicional e a intersticial, né? E aqui a gente tem, então, como é que seria o osso formado?
Vamos lá. Então, as células derivadas do mesênquima, a gente já viu. Quem são essas células que derivam do mesênquima? A gente vê que é o fibroblasto. Mas esse fibroblasto, ele se diferencia para quem? Para osteoblasto. Então, a gente vai ver um tipo de ossificação chamada de intramembranosa, ocorre entre membranas. Ela se desenvolve a partir de uma membrana de tecido conjuntivo, então a gente tem um periósteo, tá? Onde nesse periósteo existem células mesenquimais, são as células osteoprogenitoras. Elas se diferenciam em osteoblastos, tá? E você pode dizer, professora, ela passa primeiro por fibroblasto? Não, não necessariamente, mas a gente pode ter fibroblasto naquela região ali também, tá? Então, essa célula mesenquimal, ela se diferencia em osteoblasto, que inicia a produção da matriz orgânica, que é aquilo que a gente já viu um pouco, tá? Formando as trabéculas. O tecido ósseo recém-formado é chamado de um osso primário ou entrelaçado. Essas superfícies trabeculares, elas são povoadas de quem? Osteoblastos, tá? Podendo se verificar osteoclastos presentes. Estes podem ser encontrados em depressões rasas, chamadas de lacunas de Hall-Ship. Ou seja, essas depressões, elas precisam existir para poder caber os osteoclastos, tá bom? Nessa superfície. Mas a gente vai te mostrar esse esqueminha melhor. Então, como seria, desculpem, a histogênese do osso? Seria essa ossificação intramembranosa. Ocorre muito em ossos chatos. Então, seriam os agrupamentos dessas células mesenquimais. Elas são células também que realizam hematopoese, né, polarizam para o grupo de células hematopoéticas, ou células multipotentes, para produzir lá na medula óssea a célula do sangue. Elas também formam células do vaso sanguíneo, então elas têm uma atribuição muito grande, uma célula mesenquimal, né? Ela é uma célula multipotente que, dependendo do microambiente, ela polariza para padrões de células que têm origem comum. Elas também polarizam para uma célula osteoprogenitora, formando osteoblasto, que produz matriz, que essas células ficam isoladas, e que é responsável também pela remodelação do osso, tanto em produzir esse osso, quanto também, de um certo modo, ativar o osteoclasto para que ele controle, né, esse crescimento do osso, tá? E à medida que essa matriz orgânica ela vai sendo produzida, lembra que ela vai sendo calcificada. Por isso que a gente vai formando as estruturas trabeculares, tá bom? Então, como é que seria esse exemplo aqui nessa figurinha aqui do nosso Junqueira para vocês? Então, aqui seriam as células mesenquimais, osteoprogenitoras, formam um centro de germinação, né? Como a gente viu um pouquinho lá na cartilagem. Seria essa região de blastema, aqui onde elas se acumulam, essas células mesenquimais começam a se diferenciar, e essa diferenciação delas, elas começam a marcar a região onde vai ser formado um tecido ósseo, formar o molde do osso, né? E essas células, então, elas se diferenciam para osteoblastos, estão vendo? Então, ele fica sempre na periferia, lembra que ele é um epitelioide, né? Ele quer lembrar um tecido epitelial, mas não é. Esse osteoblasto, ele começa a secretar a matriz óssea, e dependendo ou não do andamento dessa secreção, esse próprio osteoblasto pode ficar preso pela sua matriz. Ele se desprende dessa parte epitelioide, ele fica preso. E aí ele começa a formar trabéculas, tá? Até então estão bem orgânicas, não estão ainda mineralizadas, mas já começa a prender uma parte das suas células, né? Então aí ele já passa a ser um estágio de osteócito. À medida que isso pode ir maturando mais ainda, a gente entende um outro fator importante, que ao mesmo tempo que o osso está crescendo, a gente viu que o osteoblasto ele tem formas muito variadas. Olha essa aqui como está achatada, essa aqui quer ficar mais cilíndrica, essa aqui já está mais redondinha, estão vendo? Tudo vem desse padrão de célula mesenquimal, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção aqui do osteoclasto, que é essa massa que fica lá naquela depressãozinha, né? Uma depressão de Hall-Ship, né? Então, assim, de relação, né? Ela está ali sempre se relacionando, ela precisa estar. E aí, então, ela é responsável por ir controlando, por ir digerindo isso aqui, para que ele tenha o crescimento no padrão que ele tem que ter. É que a gente tem já o quadro de osteócito, que é aquele osteoblasto que ficou preso pela matriz, né? E aí a gente vai avançando e vendo como é que isso se desenvolve melhor. Então, além daquele desenvolvimento entre membranas, que a gente viu que vem a partir de uma célula progenitora, de uma mesenquimal formando osteoblasto, a gente também tem uma osteogênese, também que deriva de células mesenquimais, só que do tipo endocondral. O que é isso? Ela precisa partir de um molde de uma cartilagem hialina, tá? Dentro de uma cartilagem, tá? Então, a partir de um modelo cartilaginoso, ó, o molde,
Ossos curtos e longos baseia-se no modelo cartilaginoso hialino utilizado como molde, sobre o qual o osso é formado. Um colar ósseo subperióstico, ou seja, abaixo do periósteo é formado, através de uma ossificação intramembranosa. Então, assim, uma auxilia a outra. A gente tem um estágio intramembranoso para poder chegar no estágio endocondral. Ao redor da região mediana da diáfise, então acho que vocês devem estar lembrando aí um pouco de anatomia dos ossos, então as epífises são as extremidades, a diáfise é o centro do modelo cartilaginoso. Esse colar que se formou abaixo do periósteo aumenta na sua espessura e no seu comprimento. Então, como é que é esse desenvolvimento endocondral? Vamos lá. Aquele que a gente viu intramembranoso, ele é o padrão para a gente formar osso, vamos dizer assim, né? Então, ele é o padrão para a gente formar somente ossos chatos. Aqui, além de eu formar alguns ossos curtos, que é o que a gente forma ossos longos. Então, a intramembranosa é muito comum para formar ossos chatinhos, tá? E aqui, a endocondral é osso curto e longo. Então, são os ossos da nossa estatura, vamos dizer assim. Aqueles lá são ossos mais de proteção, como da caixa craniana, né? Enfim. Então, a gente parte da mesma célula mesenquimal, tá bom? A gente parte aqui para... A gente entende que essa célula mesenquimal, ela polariza também para osteoblastos. Esses osteoblastos aumentam o depósito de osteóides na diáfise do osso, ou seja, de matriz óssea, bem na região da diáfise, subperiósteo, lá que a gente comentou. Ali ocorre a penetração de vasos sanguíneos nessa região e começa a ter um centro de ossificação primária, formando uma estrutura trabecular lá na diáfise, tá bom? Esse processo aqui, ele se encontra quando já tem uma cartilagem pré-formada também, tá? Então, por isso que a gente fala que anda junto, né? Anda junto quem? Anda junto tanto um crescimento de caráter intramembranoso quanto endocondral, tá? Porque isso aqui ocorre bem abaixo do periósteo, né? Bem ali nessa região que vai comunicar. Professora, eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Deixa eu desenhar aqui para ti. Deixa eu trocar a canetinha aqui. É porque é assim, ó. Essa região aqui seria a região da diáfise, dos ossos. Aqui seria as epífises, vamos imaginar, tá? Esse crescimento que a gente está falando endocondral, aqui a gente já tem cartilagem hialina, tá? Querendo ou não, isso aqui é um molde de hialina. Só que para a diáfise crescer, a diáfise ela cresce nesse sentido aqui, ó, de fora para dentro. Então, a gente tem um periósteo aqui que conta a história de ter um fibroblasto aqui, né? Um osteoblasto. Então, esse crescimento, ele se dá aqui, ó, nessa região, é isso que a gente está te mostrando. Então, seria como se fosse entre aspas, intramembranoso, né? Que, posteriormente, à medida que esse molde existe, que o osso, ele tem que crescer agora, nesse sentido também, o osso não tem que crescer só alargando, mas no comprimento, esse crescimento de comprimento é um crescimento de padrão endocondral, tá? Então, ele parte de um molde, uma cartilagem hialina. Essa cartilagem, ela tem que crescer, ela tem que se multiplicar, a gente vai ver isso mais na frente. E chega um momento em que ela começa a ser depositada por cálcio, tá? E aí, quando ela começa a ser depositada por cálcio, é porque aquela parte ali dela não cresce mais. Mas onde ela tem a cartilagem hialina, ela sofre a ação do hormônio de crescimento, a gente continua tendo crescimento em estatura, tá? E tudo isso vai ser substituído por quem? Por uma cartilagem de padrão mineralizado. Então, essa baguncinha aqui meio feia é um padrão, é um molde, uma cartilagem hialina, tá? Então, tudo isso aqui no futuro, essas regiões aqui, ó, vão ser preenchidas por tecido ósseo. Só que alguém tem que ir modelando isso aqui, tá? Então, a gente tem que entender direitinho quem ia ver. Tá? Então, esse roxo mais escuro aqui, ó, é a matriz cartilaginosa já que está se calcificando, tá? Esses roxinhos aqui, tá bom? Então, como é que ocorre esse crescimento aqui, ó? Deixa eu pegar aqui o laser. Então, vamos lá. Epífise, né? Que a gente já comentou, você sabe muito bem disso. A diáfise, que é tudo aquilo que já vai na extensão do osso, a porção mais interna. A gente tem uma cartilagem epifisária, que é um disco epifisário, que é padrão hialino, tá? Então, esse centro de germinação de osso, esse crescimento no sentido perpendicular, né? Se a gente coloca, ele parte de um centro de germinação de cartilagem hialina. E aí, ele vai sendo calcificado
nessa região à medida que ele vai. Então, essa calcificação, ó, forma esses canais aqui, que estão vendo? São os trabéculos. Isso aqui é tecido conjuntivo, né, que já começou a ficar calcificado, tá bom? Bom, e aí quando a gente observa essas regiões nossas do osso que permite ter movimento, tá, que são as articulações, então a gente apresenta para você as diartroses, né, que são cápsulas formadas por duas partes, uma camada fibrosa externa e a camada sinovial, que é a membrana sinovial, que reveste a cavidade articular, exceto nas áreas de cartilagem. Então, a gente tem uma membrana mais externa, né, que seria uma região mais fibrosa, até de ligação do osso com o osso, tá? E a gente tem aquela que reveste a porção sinovial, que seria realmente a membrana sinovial, tá? Então, aqui a gente tem cartilagens hialinas, de padrão hialino, aqui a gente já tem o osso já começando a se instalar, então a gente tem periósteo, que é o tecido conjuntivo que reveste o osso, a gente tem pericôndrio, que seria também o tecido conjuntivo que reveste a cartilagem, tá? Então, aqui a gente já tem a medula, ó, instalada, aqui o osso, nessa região é o osso compacto, aqui é o osso trabecular, à medida que ele vai para a região medular dele, ele é formado de trabéculos, na periferia ele é um osso compacto, tá? A gente chama de esponjoso. E aqui a gente tem a cartilagem, né, das articulações, que não deixa os ossos encostarem uns com os outros, o padrão dela é hialino, tá bom? E o líquido sinovial, que mantém a lubrificação, a solvatação e a homeostasia da cavidade. O que é interessante a gente ver aqui é que, à medida que o osso ele vai crescendo no sentido de comprimento, o disco epifisário se instala aqui, que mantém a cartilagem hialina em atividade de crescimento. Então, aqui a gente tem um osso corado, né, a porção, no caso, orgânica do osso, a gente está trabalhando com ela aqui. A gente tirou a parte mineral e deixou só a parte orgânica para você. A gente teria a cápsula aqui, que forma a estrutura sinovial, tá? As epífises estão aqui. A cartilagem, bem articulada, bem hialina. E aqui é o disco epifisário, ou seja, aqui é a região de cartilagem hialina, que é onde ocorre a ossificação endocondral. Então, o osso, ele cresce nesse sentido aqui, turminha, ó, para cá, aonde eu estou fazendo a seta. Esse é o crescimento. Então, quanto mais próximo do disco epifisário, mais cartilagem eu tenho. À medida que eu vou me afastando dele, essa cartilagem vai sendo preenchida por matriz óssea. Tá bom? E aí, ó, gente, essa aula de osso, ela termina aqui essa etapa, mas eu vou pegar para vocês, está faltando explicar, os canais de Havers e os canais de Volkmann, que é justamente quando a gente observa um osso no padrão dele seco, né? Ou seja, quando a gente tira a parte orgânica e deixa o osso mineralizado. Então, essa etapa eu termino aqui com vocês. Essa aula ela é bem pequenininha, ela é bem simples mesmo. Me desculpem se ela não foi tão, não sei, tão mais detalhada ou explicada com as outras, é porque hoje a prof de vocês ela não está muito bem, eu amanheci um pouco mal, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tá? Eu vou terminar aqui essa etapa, e aí a gente continua com o próximo slide do conteúdo, ainda explicando só um pouquinho mais, tá bom? Abraço, até daqui a pouquinho, até a próxima.